Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre raso ou profundo. Então, a reflexão de hoje é se você, de fato, tem sido raso ou profundo nas situações da sua vida, da sua autoliderança. O que eu trago aqui para a gente refletir é que qual é o seu padrão? Que geralmente a gente carrega um padrão. Será que o nosso padrão é ser raso em tudo? É não se comprometer com nada? É fazer o mais ou menos? Será que esse é o nosso padrão? Ou o nosso padrão é ser profundo? É se comprometer de verdade? É dar o melhor da gente? É dar o nosso 100%? Qual será o nosso padrão? Você já parou para pensar na sua vida? Em todas as áreas da sua vida, como é que isso se repete? Isso é uma reflexão muito importante. Primeiro porque a gente precisa entender, né, que antes de sermos líderes, somos seres humanos. Então a gente não tem que vestir a carapuça da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Eu acho que isso não nos cabe. Seria injusto, né? Porque somos seres humanos. E como seres humanos, erramos, ficamos cansados, paramos, respiramos, continuamos. Quando a gente pensa sobre isso, né, é muito importante a gente trabalhar a nossa habilidade de recomeçar. Por que recomeçar? Porque quando você analisa, né, no sentido de, eu cheguei à conclusão de que eu, na maioria das minhas ações, eu sou uma pessoa rasa. Então tá na hora de você buscar algo para se aprofundar. Algo que você ame, algo que você tenha prazer em fazer, que seus olhos brilhem. Busque isso para começar a quebrar esse padrão do raso, para poder se aprofundar. Quando a gente se aprofunda, a gente aprende, a gente conhece melhor. A gente vive hoje no mundo muito superficial, porque a gente tem muitas informações ao mesmo tempo. E aí a gente não tem tempo para se aprofundar, né? O negócio é saber um pouquinho do que está acontecendo de cada coisa no mundo e vida que segue, para ninguém te chamar de alienado. Só que a questão não é essa, não adianta você saber de forma rasa de tudo. O importante é que você seja bom realmente em alguma coisa, sabe? Que você realmente fale, nossa, isso daqui eu domino, isso daqui eu conheço, isso daqui eu aprendi, isso daqui eu pratiquei, isso daqui eu sou bom, pode contar comigo, que eu dou conta. A gente começar a pensar sobre isso, para que de verdade a gente veja aí, né, dentro disso tudo, dentro da profundidade, o nosso propósito de vida, o que tem coerência com os nossos valores. E muitas vezes ao longo da nossa vida, claro que toda vez que a gente se aprofunda, né, se a gente pensar, eu posso dar o exemplo, né, questão particular, pessoal, como mãe, porque primeiro são os 9 meses de gestação. Então você se aprofunda, você começa a conhecer essa nova etapa da sua vida, né? O seu corpo se transforma, as suas emoções se transformam. Depois vem o nascimento do bebê, né? Que é super importante para qualquer mulher, para o pai também é muito importante. Então essa nova fase do bebê, de você se aprofundar. Legalmente a gente tem 4 meses de licença maternidade, então é um período em que você se aprofunda, em que você se dedica, né, aquele novo ser que você tanto quis, que você tanto ama, e você descobre aí como que é lindo, né, gerar um ser e poder cuidar desse ser. E claro que dentro disso, a gente pode levar esse mesmo padrão para outras áreas da nossa vida, né? Será que como você tem lidado com o teu relacionamento? Você tem sido raso, né? Você não tem dado atenção para outra pessoa, você tem se afastado, você não tem namorado com essa pessoa. Como é que tem sido, né, o seu relacionamento? Se a gente for falar aí o relacionamento, né, de marido e mulher, agora o relacionamento com os amigos, como é que tem sido? É só um oi pelo WhatsApp?
não aprofunda nada, não pergunta de verdade como a pessoa tá, não tem interesse de ligar para saber. Como é que é essa relação com a sua família, né? Sua mãe, seu pai, seus irmãos? Como é que tem sido isso? E aí você começa a avaliar de uma forma geral. No seu trabalho, como é que você tem sido, raso ou profundo? E aí você começa a olhar, né, todas essas bolinhas que a gente tem que equilibrar na nossa vida e falar, nossa, eu estou sendo extremamente raso com tudo. Ou não, eu tenho sido extremamente profundo. Eu tenho de verdade, né, me comprometido. É claro, gente, que a gente precisa entender, né, que numa situação, é claro que em determinados momentos da vida, a gente foca determinadas áreas, né, o que a gente chama de janela de tempo. Às vezes você tem um projeto muito importante no trabalho, e aí você conversa em casa, olha, nesse período aqui, eu vou estar muito focado porque eu preciso entregar esse projeto, eu preciso que vocês me ajudem, então eu não vou poder dar muita atenção para vocês, mas isso é por esse tempo aqui, né? Essa janela de tempo, daqui a pouco vai tudo voltar ao normal. Então, assim, são situações que para a gente conseguir muitas vezes um resultado ou entregar aquele projeto, a gente precisa de profundidade, a gente precisa de imersão, a gente precisa dar mais foco àquilo. E é muito importante que a gente converse com as pessoas que estão ao nosso redor, né? A nossa família, muitas vezes os colegas de trabalho que dividem a mesma sala. Enfim, explicar que você não mudou. Ah, fulano tá metido, fulano não fala mais comigo, fulano não dá mais atenção, a gente não consegue mais conversar. É exatamente porque você está no momento em que você precisa se aprofundar mais naquilo. Daqui a pouco, né? Você vai estar mais em contato com as pessoas. Então, é uma questão de decisão, de saber quando você pode fazer isso e por que você está fazendo. Esse sentido é muito importante, né? Saber por que eu estou fazendo. Por que é importante fazer isso. Por que é importante realizar isso agora. E essa reflexão é uma reflexão que a gente precisa estar o tempo todo fazendo. Porque a gente tem a nossa habilidade de recomeçar. O que é essa habilidade de recomeçar? É de você entender que você pode parar para descansar, porque nem sempre, às vezes você se preparou para fazer aquele dia, sabe? Você produzir, você ficar hiperfocado, você ficar imerso e no final não aconteceu nada daquilo. Aconteceu um monte de problema que você teve que... Você prometeu que você ia fazer aquilo e você não conseguiu. E deixa eu te falar uma coisa, aí tá tudo bem. E você tem outro dia para tentar de novo. Você tem uma nova oportunidade. Então, assim, não se culpe tanto, não se machuque tanto, não se autoflagele tanto. Porque a gente às vezes tem um peso muito grande, sabe? Quando a gente não consegue realizar o que a gente se comprometeu a fazer. Porque tem muita coisa que a gente não controla. Quantas coisas a gente não controla? Né? Como é que você vai controlar? Você preparou, sei lá, amanhã você vai estar imerso. Aí teve um problema lá na sua empresa super sério que dependia de você. Você não tem como controlar isso. Não tem jeito. Então não adianta você ficar aborrecido, você falar que você é um fracassado, que tudo que você se compromete a fazer no final não dá certo. Não é bem assim. Olhe por um outro ângulo, olhe de uma outra perspectiva. Sabe, seja legal com você, assim como você é legal quando os outros erram, quando os outros não conseguem entregar no prazo. É claro que isso não pode se tornar um padrão, né? Você sempre entregar atrasado, você sempre não fazer. Isso não tem que ser um padrão. Mas acontece. Acontece da gente se programar, mesmo se programando, fazendo a nossa agenda, se preparando, de acontecer coisas que não estão no seu controle. E falando sobre isso, eu me lembro que quando eu estava eu fiz muitos workshops sobre inteligência emocional. Tomara que você que está me escutando tenha tido a oportunidade de participar. E eu lembro que quando eu marcava, no dia, geralmente acontecia alguma coisa que eu falava assim, nossa, cara, como esse tema de inteligência emocional acaba mexendo com o meu dia. Que era exatamente para testar a minha inteligência emocional. Né, que era para testar como que eu ia me comportar. E aí, eu ia jogar toalha, ia cancelar com todo mundo, não ia participar. Eu lembro de uma que eu passei a tarde no hospital e a palestra era à noite. Só que eu não podia, não foi porque eu estava doente, né? Foi porque minha avó ficou doente, eu tive que levar ela para o hospital, passou mal.
E eu falei, vou deixar nas mãos de Deus, porque se eu tiver que estar nessa palestra à noite, eu vou estar lá. Mas se não for, também tudo bem, eu vou avisar as pessoas. Eu não sou uma pessoa que marca um compromisso e fico desmarcando toda hora. Só que imprevistos acontecem. Vai ter gente que vai compreender? Vai. Vai ter gente que vai ficar chateada? Também vai. Você nunca vai agradar todo mundo. Nunca. Você pode fazer o mais certo que o seu coração está pedindo, mas você nunca vai agradar. Isso vai fazer parte da nossa caminhada. Então, não se sinta menor porque algumas pessoas não concordam ou algumas pessoas não gostaram do que você fez. Isso vai fazer parte. Não tem como a gente agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, quem dirá nós. Então, eu quero muito que você pense sobre essa questão do raso e do profundo. O que de verdade tem sido... E eu quero te convidar, né, o que de verdade tem sido raso, o que de verdade tem sido profundo, para buscar essa profundidade no que realmente é importante para você na sua vida. Busque essa profundidade. Porque é lá no fundo que você vai ver o quanto que é importante. E muitas vezes a gente quer ser meio que um polvo, né? Ter vários tentáculos e dar conta de tudo, e a gente acaba sendo raso em tudo. E qual o significado disso, de ser raso em tudo? De mostrar para os outros que a gente está dando conta de tudo e está infeliz. E não tem um relacionamento dos nossos sonhos, não tem a vida dos nossos sonhos, não está construindo algo que realmente seja para o seu bem, para o futuro. Você está muito focado só no presente, você esquece de pensar no que você tem que realizar hoje para um futuro melhor, seu, da sua família. Enfim, essa reflexão é muito importante, gente. É muito importante, porque a gente passa a de verdade ver o que tem significado pra gente, o que de verdade é importante pra gente continuar, pra gente recomeçar. Então a nossa habilidade de recomeçar, ela é incrível. E a gente pode fazer isso todas as vezes que a gente quiser. Sabe? Aproveita isso. Agora eu preciso olhar para o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira. A gente precisa resgatar coisas que foram deixadas de lado, sentimentos, ações. Então como é que você resgata isso? Seja profundo. Faça um convite para essa pessoa. Né? Surpreenda essa pessoa. Se você precisa melhorar a sua relação com seus filhos, e aí, o que você vai fazer para ter um relacionamento melhor, para ser mais profundo? Se é no seu trabalho, o que você precisa fazer? E se é com você? Porque pode ser com você, que pode ser com você. O seu relacionamento com você pode ser raso. Você é uma pessoa que não olha para dentro, que não se preocupa com você, que está muito focado com o externo o tempo todo, que não ouve, que não sente as suas emoções. Então pode ser que você tenha que começar por você e não pelos outros. Porque se começa por você, as pessoas começam a perceber a sua transformação. E isso com certeza impacta nas pessoas que estão mais próximas a você. Então pensa com carinho sobre isso, líder. Pensa com carinho sobre o quanto é importante o autoconhecimento e não o auto-engano. E não ficar contando historinhas pra você que você é isso, que você é aquilo. Mas de verdade, se permitir se autoconhecer. Se permitir realmente saber quais são suas sombras, suas luzes, para que você possa realmente se transformar em quem você verdadeiramente quer ser. E lembra, independente da sua transformação ou não, você não vai agradar. Então desagradar as pessoas vai fazer parte da sua trajetória. O importante é você pensar que isso está alinhado com seus valores e que você tem agradado a si mesmo. Que você tenha agradado a sua espiritualidade, a algo que você entenda que é maior que você. E isso vai fazer todo sentido na sua vida. Mas para isso é preciso coragem. É preciso coragem de muitas vezes, nessa situação, né? Pessoas vão te seguir, pessoas vão te abandonar. E faz parte. Quando você entende que, na verdade, quem está te seguindo é de verdade quem gosta de você como você é,
com as suas sombras e luzes, isso faz total diferença. E não são aqueles bajuladores, né, que seguem você pelo seu status, porque você é empresário, porque você tem dinheiro, porque você pode dar alguma possibilidade para essa pessoa, mas de verdade, porque elas gostam de você do jeito que você é. E isso faz muita diferença. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Raso ou Profundo, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.